Paz, aqui quem fala é o pastor Rui Dias, pastor da Primeira Igreja Batista em Governador Celso Ramos. Eu tô, como vocês também, trancado dentro de casa, e como a gente está em impossibilidade de se reunir na nossa igreja, a gente vai aos domingos ter uma mensagem especial, um sermão, não da mesma maneira que no culto público. Porém a gente vai ter uma mensagem à igreja e também aos amigos, aqueles que se interessarem pela palavra de Deus, especialmente em momentos difíceis, em momentos confusos como os que a gente tem passado. Eu queria ler o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 16 com os irmãos. Eu queria hoje falar sobre a presunção humana. A presunção humana. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, graça e misericórdia, Deus. E nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra, a tua mensagem, Deus, possa edificar os corações que estiverem escutando, Senhor. Que teu Espírito Santo, Deus, possa conceder arrependimento e fé àqueles que ainda não creem em Ti, Pai, e que a Tua mensagem possa edificar, Deus, a Tua igreja, Senhor. Abençoa a nossa igreja nesse período de afastamento, Deus, que nós possamos valorizar, Deus, o culto público, Senhor, e abençoa também, Deus, aquelas corações que o Senhor já tem preparado, Deus, mesmo diante dessa pandemia, Deus, para que haja também, Deus, pessoas que serão colhidas, Deus, e serão colocadas no Teu celeiro, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, a gente tem vivido dias terríveis, dias de pandemia, dia de planejamento acabado, o comércio está temeroso, os pequenos empresários, os autônomos, os pais de famílias. Basicamente, além do perigo de saúde, que é muito sério do vírus, há também um perigo econômico que pode fazer com que muitas pessoas quebrem, vão à falência. E a gente, nós, eu, você, todos nós temos planos, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos propósitos, nós planejamos as horas, o que vamos fazer daqui a 2 horas, nós planejamos os dias, o que vamos fazer amanhã, depois de amanhã. Nós planejamos os meses, nós planejamos os anos, as nações planejam, as grandes organizações planejam, Tivemos casos agora, a Libertadores foi cancelada, estava no planejamento, não pôde ter, a Olimpíada pode ser cancelada, Você tinha planos esse final de semana, eu tinha planos esse final de semana, e os nossos planos nem sempre acabam se realizando. Ter planos não é errado. Ter propósitos, planejamentos, não é errado. Porém, existe um erro muito comum, que às vezes até os crentes cometem, que é o planejamento da vida sem Deus. Eu vou planejar, eu vou progredir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem levar em conta a existência de Deus. E o texto de Tiago é uma carta muito prática, 58 mandamentos na epístola de Tiago. O texto de Tiago, ele é muito pé no chão, ele coloca a gente na realidade. E esse texto aqui vai demonstrar a nossa presunção. Em dias de pandemia, a gente verifica a fragilidade do ser humano, como nós somos falhos, como nós somos fracos, como algo invisível pode fazer a nossa economia entrar em colapso, nosso sistema de saúde entrar em colapso, pode causar histeria e desespero nas pessoas. Obviamente eu não sou médico, não sou biólogo, não sou infectologista, não posso medir as dimensões do que está acontecendo, mas eu sei que é muito sério. Porém, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Como nós tínhamos vivido antes
desse vírus, antes do Covid-19, antes da pandemia? Como é que nós vivíamos? Será que vivíamos de uma maneira onde Deus era colocado em nossos planos? Ou melhor, nós nos colocávamos nos planos de Deus? Ou vivíamos como se Deus não existisse? E o texto aqui demonstra o erro de viver numa presunção onde faz planos sem pensar na existência de Deus. A palavra presunção do texto grego, alazoneia, significa certeza insolente, alguém que confia no seu próprio recurso, presunção vazia, algo vazio, uma certeza insolente. E eu quero demonstrar aqui no texto o que é essa presunção humana. Essa presunção humana ela age de algumas formas. A gente vê o homem agindo em primeiro lugar como se fosse dono do seu próprio destino. Em segundo lugar, vemos o homem agindo como se ele fosse eterno. Em terceiro lugar, vemos o homem agindo como se Deus não fosse soberano. E eu quero chamar a atenção para você nesses 3 tópicos, nessas 3 verdades expressas no texto. Em primeiro lugar, o homem age como se fosse dono do próprio destino. Olha que interessante o verso 3 do capítulo 4, verso 13. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. O que nós verificamos aqui? O homem aqui planejou a rota, Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Se você quiser agora ir na Itália, você pode? Não, você não pode. Você não pode planejar a rota. Você não tem a capacidade de dizer com certeza que a sua rota, o local que você planejou, será o local que você estará. Você não tem essa capacidade. O homem planeja a rota aqui. O homem também planeja o tempo, Iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. Você não tem a capacidade de planejar o tempo. Eu quero ficar tanto tempo em tal cidade, em tanto tempo irei a tal lugar. A gente está meio que restrito, pelo menos aqui em Santa Catarina. Nós tínhamos planejado, que dia 18 de abril seria o aniversário de um ano da nossa congregação. Estamos plantando a igreja em Governador Celso Ramos, abrindo um novo trabalho para que ele tenha uma igreja bíblica. Você é convidado, você que mora na região, ali na Avenida Quinta dos Ganchos, ali perto do Mercado Prado. Nós planejamos o tempo, mas não sabemos o tempo, não temos a capacidade disso. O homem aqui ele planeja o tempo, e lá passaremos um ano. E ele também, além de planejar a rota e o tempo, ele planeja o lucro. É uma pessoa muito bem organizada, E lá contrataremos e ganharemos. Você que é empresário, você que tem um pequeno negócio, você talvez, o crescimento previsto era de 2% do PIB do Brasil, Você planejou, talvez em junho, julho, eu contrate alguém, ou eu vou contratar gente em dezembro para a temporada, mas não sabemos quanto essa pandemia vai durar. Você pode dizer agora que você pode contratar aquilo que estava na sua cabeça? Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto demonstra que nós não podemos agir como se fôssemos donos de nosso destino. Nós não temos controle do amanhã. Nós não temos controle do tempo. Nós não temos controle dos nossos objetivos. Nós podemos planejar, nós podemos sonhar, nós podemos traçar rumos, rotas, mas nós não podemos garantir que eles vão se concretizar. Se você garantir isso, você está sendo presunçoso. Você não tem a capacidade de garantir isso. E nesse tempo onde a gente verifica a fragilidade humana, onde nós verificamos como nós somos frágeis, fracos, nós realmente podemos observar a nossa humanidade como nós somos presunçosos. Foi feito um investimento muito grande agora para ter a Copa América. O lugar, o tempo e o ganho não terá. Então o ser humano ele é presunçoso, o ser humano age de maneira presunçosa, o ser humano age porque ele age como se fosse dono do próprio destino. Tem uma passagem lá em Lucas, do Evangelho segundo São Lucas, Lucas 12, versículos 16 ao 20, e eu vou ler aos irmãos
E Jesus, propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens e para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O homem se planejou, o homem planejou o tempo, o homem planejou o lucro, tudo certinho. E o que aconteceu, ele não podia garantir que isso iria se concretizar. Nesses tempos de pandemia, Deus nos mostra algumas coisas. A primeira coisa que Deus nos mostra: nós não podemos agir como se fôssemos donos de nosso próprio destino, porque nós não somos. Nós planejamos, nós intentamos, mas nós não somos donos de nosso próprio destino. Segunda aqui verdade do texto, e eu não quero me alongar porque eu sei que não é um culto público, e vídeos no YouTube muito longo não tem tantas visualizações e também podem cansar. O segundo ponto aqui: o homem age como se ele fosse eterno. O verso 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Por que a gente não pode agir como se fosse eterno? Porque, novamente, nós ignoramos o amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Eu sei que amanhã é domingo. Estou gravando no sábado à noite. O que vai acontecer? Eu não sei. Não sei. Nós ignoramos o que acontecerá amanhã. Como aquele homem daquele celeiro. Ele ignorou que naquela noite pediriam a alma dele. Ele ignorou isto. O homem também ignora o tempo da sua própria vida. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Nós ignoramos quanto tempo vamos viver. Nós, diante de tamanho caos, diante de tamanha pandemia, creio que essa é uma mensagem de Deus, onde Deus nos diz: lembrem-se que vocês são pó. Lembrem-se que vocês são barro. Lembrem-se que vocês, por mais que tenham tecnologia, por mais que tenham sabedoria, ciência, por mais que tenham evoluído em medicina, em moradia, em tudo, lembrem-se de uma coisa: vocês ainda são um vento, um vapor que hoje vem e amanhã passa, que hoje está e depois não está mais. Lá em Jó 7,7, Jó diz isso: o homem é um vapor. O homem aparece hoje e depois não está mais. E a gente observa isso hoje. Infelizmente na Itália, as pessoas decidindo quem vive ou quem morre. Mesma coisa pode acontecer no Brasil, e Deus queira que não, e oraremos para que isso não aconteça em nossa nação. Mas a gente realmente é um vapor, um vírus, um ser muito pequeno, e eu nem posso classificá-lo como vida. Existe um debate, mas até onde eu aprendi, vírus não é um ser vivo em si, você pode inutilizá-lo, mas não poderia matá-lo, mas eu não tenho conhecimento disso. Mas um ser tão pequeno, tão ínfimo, pode fazer com que semanas, meses de planejamento acabem, e pode fazer com que pessoas tenham suas vidas ceifadas. Por quê? Porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Note que isso é uma afirmação bíblica. Aqui tem uma pergunta do autor: o que é a nossa vida? O que é a vida de vocês? E aqui tem a resposta do autor: a vida de vocês é um vapor. O vapor é algo muito passageiro, algo muito fácil de se dissipar. E nós somos assim. Em tempos de pandemia, lembre-se, nós não somos eternos. É o que Deus está nos dizendo por sua palavra. Nós não sabemos o amanhã. Nós não somos eternos. E a terceira verdade do texto é que
agimos como se Deus não fosse soberano. Isso é a mais pura verdade. Por quê? Porque nós planejamos, nós pensamos, nós falamos, nós agimos como se não houvesse um Senhor da história, como se não houvesse um Senhor de todas as coisas, como se não houvesse aquele que escreveu a história e governa a história, aquele que tem a história em suas mãos. Nós agimos, às vezes nós crentes, nós cristãos, batistas, protestantes, evangélicos, nós agimos como se não houvesse Deus. E boa parte da população mundial, embora professe a fé em Deus, na verdade é ateu na prática. Age como se Deus não existisse. Então, nesse momento, lembre-se, nós não somos soberanos. Embora nós, por vezes, agimos como se fôssemos soberanos, nós não somos. Não temos a capacidade de governar a nossa vida, nosso tempo, nosso destino, este mundo. Por mais poderosa que sejam as nações, elas não conseguem se governar. Deus é quem governa em última instância. E já que não somos soberanos, como deveríamos agir? O verso 15 vai dizer: em primeiro lugar, reconhecendo que a última palavra é de Deus. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser. Isso não é só uma mera repetição, vou fazer tal coisa. Tem que dizer que se o Senhor quiser, não é isso. É ter o sentimento, é ter a ideia, ter o pensamento, olha, eu planejei e vou colocar isso na mão de Deus, e se o Senhor quiser, porque Deus tem a última palavra. Se o Senhor, se for da vontade de Deus, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o Senhor quiser, isso será feito. Se estiver debaixo da vontade de Deus, isto será feito. Entender também que Deus tem o direito na existência, na minha existência. Se o Senhor quiser, o verso 15, e se vivermos. Por quê? Porque eu não posso saber se viverei, se continuarei vivendo. Então o que o texto diz? Que Deus tem o direito até da minha existência. Se o Senhor quiser e Ele permitir que eu continue existindo, então tal coisa eu farei. Então o que tem aqui? Alguém soberano. Ele tem o direito, a última palavra sobre tudo, e Ele tem o direito da sua existência. Algumas pessoas falam o seguinte: não, mas sou livre, eu tenho livre-arbítrio, isso. Não, eu não vou entrar no mérito aqui, mas você faz escolhas. Você é um ser moral que você decide. Só que se Deus falar, eu não concordo com a decisão, vou matar você, você morreu. Não vai, eu vou jogar bola tal dia. Não, vai cair uma chuvarada, você não vai. Então, embora tenhamos uma certa livre-agência, uma certa liberdade de escolha, em última instância, Deus tem a última palavra, inclusive sobre a nossa existência. Semana que vem começarei uma dieta. Aí Deus falou: não, você vai ficar gripado de cama, não vai começar, vai comer canja. E você fica. Que Deus tem nos lembrado que Deus é soberano. Ele é soberano sobre a nossa existência e sobre os negócios da nossa vida. Verso 15. Em lugar do que deveis dizer, ao invés de eu falar que vou fazer isso, aquilo, outro, o que eu deveria dizer? Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Isto é, os meus propósitos, os meus planos só serão feitos debaixo da vontade de Deus. Não quer dizer que tudo que eu orar, tudo colocar diante dele, que vai se realizar. Deus é soberano, a minha oração não coage Deus. Porém, o Senhor também diz em mesmo livro de Tiago, no capítulo 4, que eu não tenho porque não oro, e quando eu oro eu peço mal. Né? Então a oração sim muda as coisas, e Deus, muitas coisas que Deus faria e não fará, não faz porque não oramos. Então o que o texto nos demonstra? Colocar os nossos projetos, nossos planos, nossa família na mão de Deus. Eu não sei que projetos seus foram interrompidos com essa pandemia. Eu sei quais foram os meus projetos que foram interrompidos, e eu estou tranquilo. Por quê? Porque tudo está debaixo do governo, do controle de Deus. Não significa que eu fiquei feliz em ter as minhas atividades pastorais interrompidas, pelo menos no templo. Não fiquei. A gente estava numa toada bem legal, porém tivemos que encerrar, né? Mas eu reconheço que Deus, Ele é soberano sobre tudo, até mesmo sobre o caos. Até sobre o caos Deus tem controle.
Então o que nós observamos aqui no texto? O que nós vemos aqui no texto? Vemos aqui no texto que o homem, ele é presunçoso, porque ele age como se fosse dono do próprio destino. Ele age como se fosse eterno, e ele age como se Deus não fosse soberano. Que toda essa pandemia, que todo esse problema do coronavírus, do Covid-19, que todo esse pânico e alguns até histeria possam servir de reflexão para uma coisa: nos voltarmos a Deus. Não temos controle de nada. Somos frágeis, somos fracos, somos impotentes. Somos impotentes. Mais do que ficar cantando porque ele vive nas janelas, eu não estou criticando o ato em si, mais do que isso é se colocar debaixo de Deus. Deus, quando acabar isso, quando acabar esse negócio todo, eu vou querer cultuar o Senhor com o teu povo. Eu vou querer valorizar o culto público. Muitos crentes que não valorizam o culto público no dia do Senhor, no domingo, né? Deus, eu vou querer ir na escola bíblica dominical, Senhor, porque não sei o dia da manhã, não sei quando o Senhor vai me privar disso. Eu vou querer, Senhor, ir nos estudos. Eu vou querer, Senhor, ir, Deus, no culto noturno do teu povo, Senhor. Eu vou querer participar, me integrar, Senhor, né? Eu vou querer, Deus, fazer isso. E aqueles que ainda não fazem, orarem, Senhor, olha, o Senhor mostrou que o Senhor pode acabar com a forma de vida que eu conheço em questão de meses. Senhor, quando isso tudo acabar, Senhor, eu vou deixar de agir como se eu fosse dono da minha vida, como se eu fosse eterno, como se o Senhor não fosse soberano. Eu vou me dedicar ao Senhor. Eu vou buscar um grupo bíblico, um grupo fiel à tua palavra, vou me reunir com eles e vou querer aprender do Senhor. Porque eu agi esse tempo todo antes dessa pandemia de maneira presunçosa, soberba, de maneira arrogante, Senhor. E o Senhor me mostrou, Deus, de maneira muito simples, de maneira muito poderosa, que quem governa o mundo não são os homens, não são as nações, não são, é o Senhor quem governa, é o Senhor quem governa. Então, nesse tempo de crise, de pandemia, esse texto, ele é importantíssimo para nós que professamos a fé no Senhor, para nós da Igreja Batista ali em Governador Celso Ramos, porque nós podemos observar que o Senhor, Deus, Ele pode atrapalhar ou fazer com que nós venhamos a ver que a nossa vida não prossegue se Ele não quiser. E valorizar aquilo que já tínhamos, a reunião, o culto público, o privilégio de estar servindo. E aquele que ainda não querendo o Senhor, poder observar que não tem controle algum da sua vida e que não sabe quando vai prestar contas a Deus. E um dia nós vamos prestar contas a Ele. Então, eu termino com o verso 16 do capítulo 4, que diz: mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. O que o texto está dizendo é que essa presunção humana é maligna, é do mal, é de Satanás. A sociedade tem vivido como se Deus não existisse. A sociedade tem vivido como se Deus não fosse o Senhor. E o que devemos entender com isso? Que é tempo de arrependimento, é tempo de dobrar os joelhos e é tempo de dizer ao Senhor: governa a minha vida, Senhor. Que Deus possa te abençoar, que nós, da Primeira Igreja Batista em Governador Celso Ramos, nós possamos continuar unidos apesar